Bom, pessoal, então no final da primeira parte desta aula, nós chegamos na definição do que é um fasor. Tá? Então, um fasor é um número complexo que representa a amplitude e a fase de uma senoide. Então, um fasor pode ser utilizado para representar tanto as tensões e correntes das fontes, quanto as grandezas, né, tensão e corrente de forma geral, no circuito. Tá? Então, tensão sobre algum elemento passivo, por exemplo, ou corrente percorrendo um elemento passivo, como um indutor, um capacitor, um resistor. Todas essas grandezas podem ser representadas na forma fasorial, quando você está trabalhando com regime permanente senoidal. Tá? Então, daí todas as grandezas do seu circuito, tanto a excitação da fonte, quanto as grandezas dos circuitos, vão ter uma forma desse tipo aqui, uma amplitude, vezes cosseno de ômega t, né, mais fase inicial, e daí qualquer grandeza desse circuito pode ser representada na forma fasorial, dessa forma aqui. Então, o V fasor associado com essa tensão vai ser a amplitude Vm, note que é a mesma amplitude, vezes E elevado a J vezes a fase inicial. Nós vimos que isso também pode ser escrito dessa forma aqui, amplitude e a fase colocada aqui. Tá? Para exemplificar, então, colocando números, vamos imaginar que essa tensão, ou que você, vamos lá, que você tivesse uma corrente em função do tempo, que tivesse uma amplitude de 5 amperes e fosse 5 cosseno de 2π T mais uma fase inicial, vou colocar em radianos aqui, tá? Então isso aqui é o tempo, fase inicial é, sei lá, π sobre 3, tá? 60 graus, isso daqui, amperes, né? O fasor associado seria IF, tá? Ou I, ou dessa forma aqui, não é a forma que você escolher representar, tá? Vamos adotar essa forma aqui ao longo desse curso, é igual, tá? Amplitude 5 vezes fase, né? O termo de fase E elevado a J π sobre 3, ou representado de outra forma, tá? 5, uma fase de 60 graus, tá? Que é a mesma coisa, esse seria o fasor. Tudo bem? Então, exemplificando, né? Então, no domínio do tempo, tá? A corrente, né? O sinal aqui de corrente ou tensão vai ter essa forma. Lembrando, esta aqui é a forma que tem significado físico, a corrente que existe de fato vai ser descrita matematicamente por isso daqui, na verdade, né? E o fasor é uma grandeza, tá? Que vai conter aí a amplitude e a fase do sinal, uma vez que você assume que os sinais, né, o circuito está operando numa determinada frequência, os sinais têm uma determinada frequência, tá? Você consegue representar aí a corrente através do fasor dela, né, representando a amplitude e a fase, dessa forma aqui ou dessa forma aqui, tá? Então, e daí, uma vez que você converteu para fasor, correntes e tensões, tá? Você pode trabalhar no circuito no domínio fasorial, digamos assim, tá? Com impedâncias, né? Com impedâncias e admitâncias e tal, tá? A gente vai definir a seguir. Depois, no final, você pode converter de volta, porque, lembrando, isso aqui é o que tem significado físico, né? Da forma que a gente descreveu, tá? Se você fosse passar daqui para cá, você pega esse fasor aqui, não se esqueça, multiplica por esse termo aqui, tá? E depois, em seguida, toma a parte real disso daqui, né? Toma a parte real do produto aí, né? 5 vezes E elevado a J π sobre 3 vezes E elevado a J ômega t, toma a parte real, aí você vai voltar lá para os 5 vezes cosseno de 2πt, mais, né? O ômega aqui é 2π no exemplo, né? Só para dar um valor aí, mais a fase inicial π sobre 3, tá? Então, é comum você representar os fasores no plano complexo, tá? Então, você tem o eixo real, o eixo imaginário, você vai colocar o fasor lá, tá? Então, a parte imaginária do fasor vai ser a projeção do vetor, né? No eixo Y, digamos assim, no eixo imaginário. A parte real vai ser a projeção no eixo real, tá? Que você obteria, vamos colocar aqui, né? Projetando esse cara aqui, tá? Então, daí você teria a parte real aqui, a parte imaginária seria a projeção aqui, a amplitude do fasor, o comprimento do vetor, né? Amplitude Vm,
amplitude Vm é o comprimento do vetor, e a fase com relação ao eixo real, aqui ao eixo x, né? Por exemplo, esse fasor, né, que tem amplitude Vm com fase φ, está representado aqui. Esse outro fasor, assumindo que θ é um número positivo, vamos colocar assim, esse outro fasor que representaria uma corrente, né, IF, tá? Só que tem uma fase inicial negativa. Ele está representado aqui, então você tem a magnitude dele, IM, poderia projetar ele, né, parte real e parte imaginária, e se a fase é negativa, então vai ser nesse sentido. Então, direção atrasada, tá, sentido horário, direção adiantada, sentido anti-horário. Você vê que o VM aqui, ou o fasor VF, melhor dizendo, ele está adiantado, né, com relação ao fasor IF. Tá? Ele está, né, mais no sentido anti-horário, então, portanto, ele está adiantado com relação ao IF. Mas é, né, só você plotar o fasor, tá, no plano complexo. Você pode ler isso de uma forma retangular ou polar. Então imagina que você tem esse circuito aqui com uma excitação cossenoidal, uma excitação AC, né? Então uma fonte de tensão aqui, Vm cosseno de ωt mais fase inicial θ. E o circuito também tem um capacitor em série, né? Único laço, então capacitor em série com a fonte. Você pode representar isso daqui conforme a gente já viu na forma fasorial. Tá? Quando você fizer isso, você vai ignorar o termo E elevado a jωt, né, e manter somente a amplitude vezes E elevado a j fase inicial. Então, não tem segredo, o fasor é isso daqui. Esse termo aqui é igual à parte real do fasor multiplicado por E elevado a jωt. Tá? Mas o fasor é o que está destacado em azul aqui. E daí, né, trabalhando com o fasor, né, se V, tensão que vai cair sobre o capacitor, é igual VF fasor vezes E elevado a jωt, a gente pode calcular a corrente, né, igual a CdV/dt, já fez isso anteriormente. Derivada disso daqui, como nós vimos, vai cair o Jω, então você vai ter JωC vezes VF E elevado a jωt. Tá? A gente pode chamar todo esse termo aqui, né, JωC vezes VF de IF, amplitude do fasor corrente aqui, e daí você vê o que a gente já tinha constatado, né? IF é igual a JωC vezes VF. Tá? Então, de novo, tá? Estou enfatizando aqui, repetindo que derivar é igual a multiplicar a Jω no domínio fasorial. Além disso, se você fosse isolar VF sobre IF aqui, né, você obteria a impedância capacitiva que a gente já mencionou. A impedância capacitiva, que é VF sobre IF, tá? Passa o IF dividindo, passa o JωC dividindo, você vê que é 1 sobre JωC. Mesmo exercício para o indutor, então imaginando que a gente tem uma excitação cossenoidal, com a mesma fase inicial aqui, só que em série com o indutor, tá? Agora, então o fasor vai ter a mesma cara para a excitação, Vm vezes E elevado a jθ, e daí esse vai ser o fasor tensão sobre o indutor, relação corrente tensão no indutor, 1 sobre L integral de V dt, né? V no caso é o fasor VF vezes E elevado a jωt, tá? Escrito da forma complexa. Integrando isso aqui, cai 1 sobre jω, né? Você vai ter 1 sobre jωL vezes VF elevado a jωt. De novo, se essa aqui é a corrente que passa pelo indutor, né? Isso aqui vai ser o fasor corrente IF, né? Portanto, a relação corrente-tensão é essa daqui, IF igual a 1 sobre jωL vezes VF. Se você isolar VF sobre IF, né? Tensão fasor sobre o indutor dividida pela corrente fasor percorrendo o indutor. De novo aqui também você vai adotar a convenção passiva, assim como nos resistores, né? Então você vai ter a impedância, que nesse caso a gente constata que é JωL, né? O capacitor é 1 sobre JωC, aqui é JωL. Então aí de novo, né, o ponto de que se você integra, tá, cai 1 sobre Jω. Então derivar é igual a multiplicar por Jω no domínio fasorial, como a gente fez no caso do capacitor, caiu um Jω. No lugar de você integrar, se você tiver que integrar em alguma situação, você multiplica por 1 sobre Jω. No lugar de derivar, você multiplica por Jω. Então o resistor, né, é um elemento passivo que não armazena energia, e em regime permanente senoidal,
tensão e a corrente vão estar em fase, tá? Então, se você tem o fasor corrente IF percorrendo um resistor dado pela sua amplitude, né, e fase, então IM vezes E elevado a J φ, tá? O VF desse mesmo resistor vai ser R vezes IF, ou seja, R vezes IM vezes E elevado a J φ, tá? Onde R é a resistência constante do resistor. Então, a relação tensão-corrente, né, é VF igual a RF, V igual a RI, aplicado a fasores, não tem segredo nenhum. Se você for fazer um gráfico disso no plano complexo, obter o diagrama fasorial, você vê claramente aqui que esse R é um número real. Sendo um número real, não vai introduzir nenhum deslocamento de fase, então a tensão vai estar em feito acordo de fase com a corrente. Tá? Então, o que vai diferir aqui entre o fasor tensão e o fasor corrente, quando você for botar no diagrama fasorial, vai ser simplesmente a amplitude. A amplitude fasor tensão vai ser R vezes a amplitude do fasor corrente. Mas a fase vai ser a mesma. Então, eles vão estar sobrepostos por essa mesma razão. Eles estão em fase, a fase é a mesma, a fase inicial, né? A fase inicial é a mesma. Se você fosse fazer um gráfico ao longo do tempo, tá, dessa tensão e corrente no resistor, né, tensão sobre o resistor e corrente percorrendo o resistor, essas duas ondas senoidais aqui, ou cossenoidais no caso, estarão em fase por essa razão. A fase inicial é a mesma, então no resistor a relação de fase é essa. Vamos olhar para o indutor agora, lembrando que o indutor é um elemento passivo, tá? Então você vai usar a convenção passiva para representar a tensão e corrente, aqui elas estão representadas no domínio fasorial. No lugar de você utilizar a indutância em si, você pode representar a impedância indutiva, que conforme a gente já viu é J⍵L. E daí no domínio fasorial, se você tem uma corrente, fasor corrente IF, igual a IM vezes E elevado a J φ, então, que está representado no diagrama fasorial aqui, a tensão vai ser igual a impedância indutiva J⍵L vezes IF. Você consegue obter isso aqui a partir das relações entre tensão e corrente no domínio do tempo, tá? Derivando, lembrando que cai o J ômega e tal. Mas, né, se a gente se recordar que J é igual a E elevado a J π sobre 2, a gente vê que a tensão vai estar o quê? Né? Adiantada com relação à corrente, o fasor tensão, por consequência, vai estar adiantado com relação ao fasor corrente de π sobre 2 ou 90 graus. Tá? Então, se você for representar um fasor corrente, ele vai estar aqui com a amplitude IM, né, e a fase inicial φ, tá, com relação ao eixo real, e o fasor tensão vai estar adiantado em 90 graus com relação ao fasor corrente, então vai ter sua respectiva amplitude, mas vai estar adiantado em 90 graus com relação ao IF. Então, se você fosse representar isso no domínio do tempo, né, você teria uma tensão adiantada aqui, tá, em 90 graus com relação à corrente que está em marrom nessa figura aqui representada. Tudo bem? Então, VF é igual a ⍵L vezes IF, uma fase de 90 graus, o que significa que VF está adiantado em 90 graus com relação a IF, ou, invertendo isso, IF é igual a 1 sobre ⍵L, tá, passando dividindo, vezes VF com uma fase de menos 90 graus. Tudo bem? Então, significa que o fasor corrente está atrasado de 90 graus com relação ao fasor tensão. No caso do capacitor, de novo, um elemento passivo, convenção passiva entre tensão e corrente, no domínio fasorial, mesma coisa. Impedância capacitiva, né, relação entre VF e IF é 1 sobre J⍵C. Então, é o que está escrito aqui. Tá? Se você aplicar uma tensão VF, com amplitude VM e fase inicial φ, a corrente vai ser 1 sobre a impedância capacitiva, portanto vai ser J⍵C vezes VF. E aí você vê que nesse caso a corrente está adiantada em 90 graus com relação à tensão. Se você fizer um gráfico no diagrama fasorial da tensão, como ele tem fase φ, ele vai estar aqui, e a corrente vai estar numa posição aqui, orientado numa direção com uma fase que vai ser igual a φ mais 90 graus. Então o IF está representado aqui e a corrente está adiantada com relação à tensão, portanto a tensão está atrasada com relação à corrente. Da mesma forma aqui, o gráfico no domínio do tempo, né, vai refletir isso daí. Então a corrente vai estar adiantada com relação à tensão, portanto a tensão vai estar atrasada com relação à corrente. Tá?
Então você pode escrever aqui que IF é igual a ômega C vezes VF, uma fase de 90 graus acrescentada, refletindo exatamente isso, tá? A corrente está adiantada com relação à tensão em 90 graus, ou invertendo isso, né, passando dividindo, você vai ter que VF é igual a 1 sobre ômega C vezes IF, uma fase acrescentada aqui de menos 90 graus, ou seja, a tensão está atrasada em 90 graus com relação à corrente. Bom, pessoal, então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, tá? Você tem um circuito aqui com um elemento capacitivo, resistivo e indutivo, uma fonte de tensão senoidal, então V de T 120, seno de ômega é 377 radianos por segundo, vezes T, mais uma fase inicial que é 60 graus, né? Então a gente já pode escrever aqui, inclusive, tá, que a frequência angular, né, ômega é igual a 377 radianos por segundo. Tá sempre bom ter isso em mente. Quando a gente trabalhar com fasores, a gente, de novo, né, omite aquele termo E elevado a J ômega T, mas é sempre bom saber a frequência angular que você está trabalhando. E a ideia do problema é a gente calcular a corrente total que flui aqui, né? Ela vai ser dividida, parte vai passar pelo capacitor, parte vai passar, né, pelo resistor em série com o indutor, mas a ideia é determinar I de T. Então, a primeira coisa é notar que se a tensão da fonte está escrita na forma seno de ômega T mais φ, você sempre pode colocar na forma cosseno. De fato, é um costume que eu tenho e recomendo, tá? Você pode agir de outras formas aqui, mas note que tudo que a gente fez partiu do pressuposto que você tinha uma fonte cossenoidal, tá? De tal forma que se você foi lá e trabalhou com fasores e tal, na hora que você multiplicou por E elevado a J ômega T e tomou a parte real, você vai obter um cosseno, tá? Então eu prefiro trabalhar com cosseno, eu recomendo. E aqui pode ser útil a seguinte relação: seno de θ, vamos colocar aqui, né, de forma geral, tá? Seno do ângulo θ é igual a cosseno de θ menos 90 graus, menos π sobre 2. Tá? Então, essa relação aqui, ou seja, isso aqui é o argumento, né? θ menos π sobre 2. Então, seno de θ é cosseno. Então, a gente tem seno de θ aqui. O θ é ômega T mais φ, né? 377T mais 60. Se a gente quer transformar isso num cosseno, isso vai ser igual cosseno de 377T mais 60 menos 90 graus. Portanto, 60 menos 90 vai dar menos 30. Tá? Então, a gente pode usar isso aqui e passar para cosseno. Daí fica tudo mais fácil. Existem outras formas de abordar isso, como eu falei, mas essa é uma forma de simplificar a nossa vida. Então, aí vamos escrever aqui, tá? Então, vamos só representar aqui, então, tensão da fonte. Só reescrever ela de outra forma. Ela pode ser representada, né, dessa forma que a gente colocou aí. V de T, ainda na forma instantânea, ainda no domínio do tempo, quero dizer, né? 120 vezes cosseno agora, então estou fazendo essa transformação aí, né, o θ é 377T mais 60, então 377T, só que você vai ter mais 60 menos π sobre 2, menos 90 aqui, vai dar menos 30, tá? Menos 30 graus, ou, para deixar tudo em radiano, né, vamos deixar tudo em radiano, menos 30 graus, né? Π sobre 6, tá? Π sobre 6 volts, tá? Isso daqui, tá? Ok, então isso é equivalente, tá? Isso que está escrito aqui é equivalente a isso aqui, só que agora eu estou usando cosseno no lugar de seno. Lembre-se sempre, né? A diferença entre um seno e um cosseno é uma fase de 90 graus. Um está adiantado, o outro está atrasado, né? E aí a gente pode escrever o fasor tensão, né? O fasor tensão da fonte, tá? Vou colocar aqui, pontuar, tá? Na forma, ou no domínio, né? Na forma fasorial, a gente pode escrever tensão da fonte VF, V fasor, né? VF
amplitude 120. Agora que a gente colocou na forma do cosseno, né, a gente pode botar direto aqui menos 30 graus, né, ou menos π sobre 6, tanto faz, né? Ok, então aí a gente pode trabalhar com fasores. A gente quer determinar I de t. Para isso, vamos determinar IF associado, que daí se a gente tem o I fasor, tá, que a gente pode obter a partir do circuito de V fasor, tá, o fasor VF, a gente tendo IF, multiplica por E elevado a J ômega t e toma a parte real, aí a gente tem I de t. A gente vai ver que é exatamente isso que a gente vai fazer. Bom, esse é o fasor tensão da fonte, tá certo. Agora vamos definir, tá, se a gente tivesse formalmente aqui já definido o conceito de impedância, né, a gente não fez, a gente só acenou, a gente poderia tratar isso de uma forma até mais simples que eu vou fazer, mas vamos fazer o seguinte: como eu quero calcular esse I de t, nada me impede de calcular esse I de t aplicando a LKC a esse nó aqui. Se está entrando I, né, vai estar saindo uma corrente aqui, eu vou chamar esse cara, no domínio do tempo, tá, de I1, Izinho 1 no domínio do tempo, lógico, vai ter um fasor associado, e I2, Izinho 2, está saindo aqui para a direita. Então, I vai ter que necessariamente ser igual a I1 mais I2, né? Porque I está entrando, I1 e I2 estão saindo, então é lei de Kirchhoff das correntes nesse nó. Isso é válido, inclusive, no domínio fasorial. Então, a gente pode ter um fasor associado a I1, um fasor associado a I2, então IF vai ser igual a I1F, vamos chamar assim, mais I2F. I1, né, ou I1F é a corrente que está passando pelo capacitor, I2 é a corrente que está passando pelo resistor em série com o indutor. Então, só vou pontuar aqui para a gente se recordar que nós definimos I1 e I2, e, portanto, I1F e I2F. Então, definindo I1F, né, fasor associado com I1, e I2F, tá, a mesma coisa, fasor associado com I2. Podemos calcular I1F. Então, note que isso não eram dados do problema. Eu defini essas correntes, por isso que eu estou pontuando. Podemos calcular I1F, porque você sabe a tensão no capacitor, né? A tensão da fonte está caindo diretamente sobre o capacitor. Não tem nenhum elemento aqui, nem aqui embaixo. Então, esse VF aqui está caindo diretamente sobre o capacitor. Então, a gente sabe que a relação tensão-corrente no capacitor a gente acabou de ver em aula, né? A corrente, o fasor corrente no capacitor vai ser igual J ômega C, ou seja, o que a gente falou que é 1 sobre a impedância capacitiva. Deixa eu só... Isso aqui é 1 sobre a impedância capacitiva que a gente vai definir ainda, né? Mas é isso daqui mesmo, não tem segredo. Vezes V1F, que a gente sabe que é a tensão da fonte. A tensão da fonte está caindo diretamente, tá? A tensão da fonte está caindo diretamente sobre esse par de nós aqui, né? Então, portanto, sobre o capacitor. Então, a gente pode multiplicar isso direto. Ômega é 377, C é 50 vezes 10 a menos 6 farads, né? E V1F é 120, tá? Então, 120 vezes 377 vezes 50 vezes 10 a menos 6 vai nos dar 2,26. E a fase aqui, né? Você tem um π sobre 2 desse J aqui, que vai... Isso aqui você poderia escrever, vamos lembrar, né? Você poderia escrever isso aqui, só o J, né? Como E elevado a J π sobre 2, ou de forma equivalente, né? Só uma fase de 90 graus. Tá? Então, uma fase de 90 graus. Você já tem no VF uma fase de menos 30. Então, 90 menos 30 vai dar 60. Tá? Os dois estão no expoente aí multiplicando, né? E elevado a Jπ sobre 2 vezes E elevado a menos Jπ sobre 6, tal, tá? Quando você soma os expoentes, isso vai te dar uma fase de menos 30 mais 90 mais 60 graus. Tudo bem? Em relação ao que foi feito. Então, a gente já tem a corrente I1F. Se a gente obter I2F, a gente soma com I1F e obtém o fasor I1. Então, a gente quer determinar I2F. Tá? Se a gente tivesse a tensão no resistor ou a tensão no indutor,
a gente poderia obter esse 2F facilmente, né? Basta usar a relação tensão corrente no resistor ou no indutor, alternativamente. Então, como é que eu vou proceder aqui? Eu vou tentar determinar isso de alguma forma, tá? Um raciocínio mais ou menos por essa linha. Vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui as duas tensões. Então, imagina aqui a tensão, a queda de potencial aqui. Vamos já trabalhar com fasores, tá? No resistor, vou chamar de VR fasor, tá? Muitas vezes, como eu falei, né, na análise você pode até omitir, tá, o F de fasor, porque está implícito que você está trabalhando com fasores dependendo do contexto, tá? Mas eu recomendo nesse início utilizar para denotar ou um pontinho em cima da grandeza, ou tracinho, etc. E aqui a mesma coisa, fasor, tensão sobre o indutor, tá? Então vamos chamar de VL fasor. Você pode muito bem definir isso aqui. E daí, a gente conhece a tensão sobre o capacitor, né? Que é a tensão da fonte, como a gente acabou de argumentar. Então, ou seja, essa tensão aqui é VF, a tensão da fonte indo aqui. Então, a gente pode aplicar LKC nesse laço da direita aqui, tá? Para relacionar o VF com essas duas tensões que nós acabamos de definir. Então, vamos lá. Então, vamos colocar assim, né? Aplicando a LKT, não sei se eu falei certo, né? A lei de Kirchhoff das tensões no laço da direita, tá? Então a gente vai percebendo que a gente pode aplicar LKC, LKT e tudo mais quando a gente está trabalhando com fasores, tá? Com tensões e correntes que são fasores. Então a gente vai ter aqui, né, uma subida de potencial, tá? Eu vou colocar aqui com um sinal negativo, então eu estou adotando como sentido de referência esse daqui, percorrendo esse sentido. Então você vai ter uma subida de tensão aqui no capacitor, VF, então vou botar menos VF, daí você vai ter uma queda de potencial no resistor, prosseguindo no sentido horário, tá? Mais VR fasor, tá? E seguindo aqui no indutor também outra queda, né? Uma outra queda de potencial, tá? Então mais VL fasor. Portanto, a gente tem que VF é igual a VRF mais VLF. Como é que a gente pode determinar esse cara aqui e esse cara aqui? A gente pode relacionar ele com a corrente I2, que está passando, ou I2F, que está passando pelo resistor e pelo indutor. Tá? A gente sabe a relação tensão-corrente, mesmo no domínio fasorial, para o resistor e para o indutor que nós vimos na aula de hoje. A gente pode usar isso aqui. Vamos colocar assim, né? Tensão, o fasor tensão, né? No resistor vai ser igual PR fasor igual a R vezes a corrente pelo resistor, que é I2F, tá? E a gente quer determinar. Então vou escrever aqui R vezes I2F. Essa corrente aqui, né, que está saindo para a direita aqui, vai ser na forma fasor I2F. Tá? E ela vai passar pelo indutor também. Então, aqui a gente tem aqui a tensão né, sobre a tensão no indutor, de forma similar, tá? Ela vai ser VLF igual. A gente pode fazer de duas formas aqui, né? A gente sabe que no indutor V é igual a L DIDT, e daí diferenciando isso vai nos dar V igual a J ômega L vezes I. Tá? Vamos perceber que isso, V é igual a impedância indutiva vezes a corrente, fasor corrente. Tá? Então, de ambas as formas você vai chegar nisso aqui que eu vou escrever, J ômega L, impedância indutiva, vezes I. O I do indutor é o mesmo I2, né? I2F. I2F. Tá? Então, está aqui. A gente pode agora pegar essa equação que veio da LKT, né? E substituir nela essas duas últimas aqui. Né? No lugar de VRF, a gente coloca R vezes I2F. No lugar de VLF, a gente coloca
J ômega L vezes I2F. Então vai estar tudo em termos de I2F. Então, vamos prosseguir aqui, né? Ok. Então, pontuando, o próximo passo é substituir, né? Substituindo 2 e 3 na LKT, o que a gente vai ter, né? VF, que a gente conhece, é igual VRF mais VLF, ou seja, R vezes I2F. Agora eu vou colocar em evidência, tá? Então vamos fazer assim, já para facilitar. R vai estar multiplicando I2F, eu vou guardar para pôr depois ali do lado de fora do parênteses, mais J ômega L, tá? Que também está multiplicando I2F. Aqui e aqui, tá multiplicando os dois termos, né? Aqui o R, aqui o J ômega L. Então, em evidência, vai aparecer aqui I2F. Eu quero determinar esse cara aqui. Então, veja o que eu fiz aqui, né? Eu conheço tudo isso aqui e conheço o VF. Se eu passar dividindo, eu determino o I2F, tá? Então, a gente aplicou a LKT ao circuito e daí das relações tensão corrente, a gente determinou o I2 aí, da corrente que vai passar pelo resistor e pelo indutor, porque ambos estão em série ali no circuito, né, formando um único laço. Então, ok, disso daqui a gente tem que I2F, que é uma corrente que eu defini, I2F, vamos passar dividindo, né, é igual a VF sobre R mais J ômega L, tá? Então a impedância do resistor mais a impedância do indutor, né? I igual a V sobre impedância, tá? Substituindo aqui, você vai ter, colocando na forma polar, VF a gente já tinha, VF era 120 com uma fase, né, um fasor com uma fase de menos 30 graus. Se você escrever isso aqui, né, na forma retangular, R é 20, L é 0,04, né, 40 vezes 10 a menos 3, ômega é 377, tá? E passar para a forma polar, você vai obter o seguinte, tá? Então você pode escrever na forma retangular, né, parte real, parte imaginária, depois passar para a forma polar, é o que eu falei, né, vamos recordar como fazer isso, etc e tal. Passando para a forma polar, o que você obtém aqui no denominador é 25,0485, né, com uma fase de 37,02 graus, tá? Então, portanto, né, vamos lembrar, né, divisão de duas grandezas complexas na forma polar, você subtrai fase, né, menos 30, menos 37, vai dar menos 67 ponto alguma coisa e divide as amplitudes, 120 por 25. Então, vamos lá. Portanto, tá, I2F vai ser igual a 4,79 com uma fase de, como a gente falou, né, menos 30, menos 37, menos 67,02 graus. Aqui está em graus. Beleza. Daí agora acabou, né? A gente tem I1F e I2F, né? Onde está o I1F está aqui, tá? O I2F está aqui, ok? Então a gente pode calcular o IF, né? Lembrando, né? Você vai ter aqui I e o fasor associado IF entrando no nó, tá? Vai ser igual a I1F mais I2F. Então IF igual a I1F mais I2F, aplicando a LKC ao nó destacado. E aí eu vou botar um asterisco aqui para a gente destacar ele lá no circuito. Estou me referindo a esse nó aqui. Esse nó aqui, tá? Que eu tinha falado em vermelho inicialmente, esse cara aqui, tá? A gente pode agora
de fato fazer isso que eu falei, né? Você vai ter que IF, tá, é igual a I1F mais I2F, que é, por sinal, I1F a gente determinou aqui como sendo 2,26 com uma fase de 60 graus, né? Aqui 2,26 com uma fase de 60, 2,26 com uma fase de 60 graus, e o I2F, está em vista aqui, é 4,79 com uma fase de menos 67,02. Aí você pode pegar esses dois caras, colocar na forma retangular, somar, depois colocar na forma polar de novo, tá? Que você vai obter 3,8755 com uma fase de menos 39,24 graus. Tá certo? Então, se você fizer isso, você vai obter que IF é isso. E o que você quer é I de T, né? Que é IF na forma instantânea, no domínio do tempo. Então, o que a gente precisa fazer agora, né? Multiplicando, eu vou escrever explicitamente só para guardar bem, né? Multiplicando por E elevado a J ômega T e tomando a parte real, você vai ter, né, que I de T é igual, tá, a parte real de 3,8755 vezes E elevado a J vezes menos 39,24 vezes E elevado a J ômega T, certo? Então, vou botar tudo aqui. J vezes ômega T menos, eu vou deixar em graus mesmo, 39,24. Tá? Fazendo bem passo a passo aqui. Então, a parte real disso vai ser o cosseno do expoente aqui, tirando o J, né? O cosseno do que está entre parênteses aqui, ômega T menos 300. Então, isso aqui, ou seja, I de T, portanto, vai ser 3,8755 vezes cosseno, tá? Usar a identidade de Euler para pegar a parte real, tal, de ômega T, vamos escrever com valores numéricos, tá? O ômega lá no começo, né? 377, então vamos lá, 377T, ômega T, menos a fase, né? 39,24 graus. Tá? Isso em amperes. Então, portanto, é isso daqui. Essa é a corrente. Espero que tenha dado para ver o processo, né? Daí o último passo aqui é multiplicar por elevado a J ômega T e tomar a parte real. Lembrando isso aqui que tem significado físico, tá? A gente está trabalhando com fasores, grandezas complexas, como uma ferramenta matemática. Sempre bom repetir e enfatizar isso daí. Bom, pessoal, a gente cobriu então o conceito formalmente aí de fasor e introduziu impedância nessa aula. Na aula que vem nós vamos dar continuidade à definição de impedância, finalizar esse assunto, tratar um pouquinho mais do diagrama fasorial e ver como ficam todas as técnicas de análise de circuitos que nós já aplicamos para circuitos resistivos, no caso de circuitos em regime permanente senoidal. Então a gente vai ver que, basicamente, de forma um pouco resumida, todas as técnicas de análise vão se aplicar aqui também, tá? Com a diferença de que, no lugar de utilizar tensões e correntes DC, em regime permanente AC, no domínio fasorial nós vamos utilizar fasores tensão e fasores corrente, né, no lugar de usar tensão e corrente, e no lugar de usar resistência somente, né, nós vamos usar impedâncias complexas. Tá? Mas tirando essas diferenças e o fato de que a gente vai estar trabalhando com grandezas complexas, as técnicas de análise são válidas e são essencialmente as mesmas. Bom, obrigado pela atenção e até a próxima.